trabalho e potencial elétrico, trabalho de uma força elétrica. Vamos considerar aqui a existência de um campo elétrico criado por uma carga fixa Qzão. Então, aqui está a nossa carga fixa Qzão. Se num ponto qualquer desse campo abandonarmos uma outra carga, uma carga de prova, Qzinho, atuará sobre esta uma força de natureza elétrica F. Tá? Então, aqui no caso eu coloquei Qzão positivo, Qzinho positivo. Então, vai surgir uma força de repulsão aqui de Qzinho sendo repelido por Qzão. Claro, também Qzão vai ser repelido por Qzinho. Mas vamos focar só nesse ladinho aqui. Tá? Essa força F tende a deslocar Qzinho, tá? Espontaneamente na direção e no sentido dela própria. Então, Qzinho vai vir para esse lado. Estou supondo que Qzão seja fixo e Qzinho possa se mover nessa região aí. Tá? Então, vamos lá. A força elétrica F, ao deslocar a carga Qzinho no sentido da força, realiza um trabalho motor. Então, eu vou ter um trabalho aqui, ó, um trabalho sendo realizado. Tá? Então, esse trabalho aqui, a gente vai chamar ele de motor, pelo fato de que a carga Qzinho está sofrendo a ação desse campo elétrico através da força elétrica, que está causando um deslocamento da carga Qzinho. Tá? Então, o campo elétrico aqui está realizando o trabalho sobre a carga Qzinho. E esse trabalho, ele é positivo. Se, no entanto, quisermos aproximar da carga fixa Qzão, uma carga Qzinho, uma carga de prova Qzinho, de mesmo sinal, ou afastar uma de sinal contrário, teremos que realizar um trabalho contra as forças de campo, para colocar a carga de prova Qzinho numa posição não natural. Tá? Então, aqui está ilustrando. Então, esse campo elétrico aqui, ele vai atuar na carga Qzinho através da força F, mas eu quero fazer a carga Qzinho se aproximar de Qzão. Então, um agente externo aqui, ó, é que vai atuar na carga Qzinho para forçar ela a se aproximar de Qzão, já que Qzão e Qzinho têm o mesmo sinal. Então, nesse caso, a força elétrica aqui, ela vai realizar um trabalho resistente. Então, o trabalho nessa situação não é mais um trabalho motor, é um trabalho de resistência. Tá? Então, vai ser um trabalho resistente. E esse trabalho vai ser menor do que zero. É um agente externo que está realizando o trabalho. Então, aqui na primeira situação, o campo elétrico realiza trabalho sobre a carga Qzinho. Aqui não. Trabalho é realizado sobre a carga Qzinho devido a um agente externo. Tá? Nessas condições, a carga Qzinho vai armazenar o trabalho sob uma forma de energia potencial, podendo restituir um deslocamento inverso espontaneamente. Essa é uma característica de campos conservativos. Nesse caso aqui, o campo elétrico vai ser um campo conservativo. Então, a força elétrica é uma força conservativa, pois todo o trabalho executado para vencê-la não é perdido, ficando armazenado sob a forma de energia. Vamos considerar agora um campo elétrico gerado por uma carga Qzão fixa também. Então, essa carga Qzão aqui, ó, ela é fixa, ou seja, ela não pode se mexer. Tá? E uma carga de prova Qzinho, que eu vou colocar aqui, e ela se desloca do ponto A até um ponto B. Esses dois pontos, A e B, estão dentro da mesma região de campo de Qzão. Tá? E ela vai se deslocar através de uma força de natureza elétrica F. Então, nessas condições, significa que as duas cargas, Qzão e Qzinho, têm o mesmo sinal. Né? Se a força elétrica que atua nessa carga de prova fosse constante, né, vamos considerar aqui que a força elétrica, tá, seja constante. Então, ou seja, ela não vai ter a sua intensidade variando com o tempo. O trabalho vai ser realizado, né? O trabalho vai ser realizado como sendo, lá do primeiro ano, ó, força vezes o deslocamento entre os pontos A e B. Lembrando que a força elétrica entre duas cargas, né, vai ser K, Qzão, Qzinho, sobre D ao quadrado. Tá? Sendo, porém, a força elétrica variável com a distância, quer dizer, se ela vai variar agora, né, nesse caso, o trabalho realizado do deslocamento A para B é dado de uma outra maneira. Eu não posso calcular o trabalho dessa forma. Eu vou ter que usar o teorema da energia, ou seja, que o trabalho é igual à variação da energia. Nesse caso, a energia potencial elétrica. O trabalho em questão vai ser K vezes Qzão vezes Qzinho vezes 1 sobre a distância até o ponto A menos 1 sobre a distância até o ponto B. Ó. Tá? Essa distância dA e dB é a distância
da carga que gera o campo elétrico até o ponto A, a carga que gera o campo elétrico até o ponto B. Tá? Essa expressão aqui foi tirada desse teorema aqui, ó. Uma vez que a carga Qzão e a Qzinho, elas vão trocar entre si energia potencial elétrica. Essa energia potencial elétrica ela é dada por K, Qzão, Qzinho, sobre a distância entre Qzão e Qzinho. Tá? Nesse caso aqui, a distância é variável. Então, eu vou ter energia potencial elétrica no ponto final, menos energia potencial elétrica no ponto inicial. Então, nós aplicamos essa expressão aqui ó, nos dois pontos A e B, tá? E utilizamos a expressão de trabalho igual a variação de energia potencial e concluímos que trabalho pode ser dado dessa forma aqui. Ó. Então, vamos observar que o trabalho da força elétrica não vai depender da trajetória, mas apenas dos pontos iniciais A e B. E isso é mais uma característica das forças conservativas. Então, a maneira com que a carga Qzinho vai sair de A e chegar até B, não importa se ela vai por essa linha reta aqui, que é esse caminho, que é uma linha reta, ou se ela faz esse caminho aqui, que está em vermelho, que eu vou chamar de 1, ou ainda se ela faz esse caminho meio malucão aqui, ó, que eu vou chamar de 2. Ó. Tá? Não importa qual caminho que ela vá seguir. Tá? O que importa é simplesmente as distâncias entre os pontos A e B. Nós podemos estender aqui essa expressão aqui, ó, da seguinte maneira. Ó. O trabalho para a carga sair de A e ir até B é igual à variação da energia potencial elétrica. Então, vai ser em módulo, né? A energia potencial elétrica no ponto B menos a energia potencial elétrica no ponto A. Bom, ainda dentro dessa região de campo elétrico, bom, vamos considerar agora uma carga Qzão aqui, tá? E um campo elétrico na região em volta dela, que eu vou chamar de E aqui. Ó. Bom, vamos pegar um pontinho dentro dessa região de campo, um ponto. Veja que é um ponto, é uma localização, a uma distância Dzinho da carga Qzão. Eu vou chamar esse ponto de ponto A. Nós vamos definir como potencial elétrico no ponto A, e vamos representar potencial elétrico com a letra V maiúscula, tá? O trabalho realizado pela força elétrica por unidade de carga para deslocar essa carga Qzinho do ponto A até o infinito. Então, vamos tirar isso aqui um pouquinho daqui e vamos colocar aqui, ó, a uma distância muito grande aqui, ó, tá? Então, o trabalho, então eu vou ter um trabalho realizado da carga para sair de A até o infinito. Nós vamos definir como potencial elétrico no ponto A a razão entre esse trabalho para a carga sair de A chegar até o infinito, dividido pelo valor da própria carga elétrica. Porém, né, o trabalho para a carga sair de A até o infinito é a própria energia potencial no ponto A. Então, eu posso escrever isso aqui como sendo a energia potencial no ponto A sobre a carga. No infinito, tá, a energia potencial elétrica no infinito, entende-se esse infinito uma distância muito grande em relação à carga Qzão. Lá, o campo elétrico gerado por Qzão ele é praticamente nulo. Tá? Não esqueça que o campo elétrico gerado por uma carga pontiforme é K Qzão sobre D ao quadrado. Então, quando essa distância aqui é muito grande, esse campo elétrico tende a zero. Então, a energia potencial elétrica no infinito, nós consideramos ela como sendo zero. Tá? Exatamente porque a distância até esse infinito é uma distância muito grande, muito longa. Tá? Então, eu tenho aqui que o potencial elétrico VA ele vai ser a energia potencial elétrica no ponto A sobre a carga. Todavia, a energia potencial elétrica no ponto A ela é dada por K, Qzão, que é a carga que gera o campo, a carga Qzinho, que sofre a ação do campo, sobre a distância entre as cargas, sobre Qzinho. Então, eu posso cancelar esse Qzinho com esse Qzinho. Então, o potencial elétrico é K, Qzão, sobre D. Ou seja, o potencial elétrico, num certo ponto, dentro de uma região de campo elétrico, só depende da carga que gera esse campo elétrico e da distância do ponto que eu estou considerando a essa carga. Então, se eu tenho aqui a minha carga Qzão, ela gera um campo elétrico aqui à sua volta, tá? E eu tenho aqui um certo ponto, um ponto A, a uma distância D. Então, nesse ponto aqui, ó, vai existir um potencial elétrico VA, que vai ser K Qzão sobre D. Ó.
Tá? Agora, vamos supor que dentro dessa mesma região de campo aqui, ó, eu tenho um outro ponto, vou chamar aqui de B, ó, a uma distância, vamos chamar aqui de D'. Então, nesse ponto B, eu vou ter um outro potencial elétrico, porque o potencial elétrico ele é diretamente proporcional à carga que gera o campo, mas ele é inversamente proporcional à distância. Então, eu vou ter ó, K, Qzão, sobre a distância do ponto B até a carga Q. Aqui vai ser a distância do ponto A até a carga Q. Então, eu tenho dois potenciais elétricos. Esses dois pontos pertencem ao mesmo campo elétrico gerado por Qzão. Então, aqui, ó, entre esse ponto A e esse ponto B, nós vamos ter aqui o que nós chamamos de diferença de potencial, que nós representamos pela letra U maiúscula. Né? Nesse caso, como é o ponto A e ponto B, vai ser a DDP entre os pontos A e B. Essa diferença de potencial entre os pontos A e B vai ser, em módulo, o potencial VB menos o potencial VA. Tá? Essa DDP também nós chamamos de tensão. Então, isso aqui ó, também é chamado de tensão. E alguns autores chamam também de voltagem. Tá? Mas, de um modo geral, ela significa uma diferença de potencial. Ou simplesmente ADDP. Quando você pega uma pilha, né, você pega uma pilhazinha, aquelas pilhazinhas pequenininhas, palitos, ela tem um polo negativo, tem um polo positivo aqui. Entre os polos positivos e o negativo, existe uma DDP. Ó. Quando você pega a bateria de um automóvel, tá? Que é algo mais ou menos assim, o desenho ficou aqui meio trouxa. Você pega a bateria de um carro, ela tem dois polos também, ó, um positivo e um negativo. Tá? No caso da pilha, a DDP, ela é o que? 1,5 volts. No caso da bateria de um automóvel, a DDP é 12 volts. Quando você pega a tomada da sua casa, aquela tomadinha lá que nós temos agora, ela tem dois buraquinhos, né? Alguns modelos têm 3 buraquinhos aqui. Bom, a diferença de potencial entre os dois buracos principais, que é a DDP aqui, ó, no caso da tomada, ela vale 220 volts, no nosso caso aqui de Brasília, né? Mas em outros estados ela é 110. Esse terceiro pino aqui ó, é o terra, é uma conexão que é feita ao solo, ao chão, é o aterramento. Claro que nem toda tomada tem isso aí, tá? Nós podemos relacionar o trabalho com a diferença de potencial da seguinte maneira, ó. Se eu tenho uma carga Qzão aqui, ó, vou pegar aqui uma outra carga Qzão. Então, uma carga Qzão aqui, ela gera um campo elétrico nessa região. Aí eu vou pegar um pontozinho aqui, ó, um ponto A. E vou pegar na mesma reta, só para facilitar, vou pegar um ponto B. Ó, tá? Então eu tenho o seguinte. Aí eu ponho uma carga Qzinho no ponto A aqui. Ó, uma carga Qzinho com o mesmo sinal que Qzão. O que vai acontecer? Uma força F vai atuar nessa carga, né? Uma força de repulsão, repelindo ela do ponto A. Então essa carga Qzinho começa a se movimentar em direção ao ponto B. Ora, o trabalho para ir de A até B é igual à variação da energia potencial elétrica entre os dois pontos. Nós já vimos isso, tá? Bom, daqui ó, eu tiro o seguinte, ó, que o trabalho... Aliás, nós sabemos que o potencial no ponto A é a energia potencial elétrica no ponto A sobre a carga. Sabemos que o potencial elétrico no ponto B é a energia potencial elétrica no ponto B sobre a carga que sofre a ação desse campo. Então, eu posso escrever que o trabalho, tá? Como ele é igual à variação da energia potencial elétrica, se eu substituir esses dois potenciais aqui, tá? Eu posso escrever o seguinte, que o trabalho para ir de A até B, né? Ir de A até B, também pode ser calculado como sendo a carga, né? Vezes o módulo do potencial VB menos potencial VA. Ó. Ou ainda, o trabalho e a carga vezes a DDP entre os dois pontos. Então, eu posso tirar o seguinte, ó, que a diferença de potencial entre dois pontos
também pode ser calculado como sendo o trabalho entre os pontos A e B sobre a carga. Também é força vezes deslocamento. Então, se o campo elétrico agora em questão for um campo elétrico uniforme, né, que é gerado entre duas placas, então vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar uma placa aqui com carga positiva, tá? E vamos colocar nas proximidades aqui uma outra placa com carga negativa. Então eu vou ter as linhas de campo ou linhas de força saindo da placa positiva e indo em direção à carga negativa. Então eu vou ter aqui, ó, infinitas linhas de campo ou linhas de força. Como as placas que estão carregadas são paralelas, as linhas de campo ou linhas de força também serão paralelas. Tá? Então elas vão lá saindo da carga positiva e indo em direção à placa negativa, melhor dizendo. Tá? Então elas vão ter esse sentido aí. Então se eu jogar aqui dentro uma carga Qzinho, vamos supor aqui, nesse ponto, o que vai acontecer? Essa carga Qzinho, ela sendo positiva e estando próximo dessa placa positiva, ela vai sofrer a ação de uma força elétrica que vai tender a afastar ela dessa placa positiva e aproximá-la da placa negativa. Porém, ela saindo daqui e chegando até aqui, ela vai deslocar uma distância D. Ó. Ela vai sofrer um deslocamento D. Nessa situação aqui, então, o trabalho, vamos chamar aqui que aqui seja um A e aqui seja B. O trabalho para a carga sair de A até B, ó, nós já vimos isso. Vai ser a carga vezes a DDP entre os pontos A e B. Ó. Por outro lado, nós sabemos também, lá do primeiro ano, o que eu já escrevi aqui em cima, ó, que trabalho é força vezes deslocamento. Esse deslocamento aqui é a distância entre as duas placas. Então, eu vou colocar aqui, ó, A e B. Tá? Então, o trabalho aqui, ó, deixa eu arrumar essa de A até B. Tá? Então, eu tenho que trabalhar a carga vezes a DDP entre os pontos A e B e tenho que trabalhar igual a força de deslocamento. Então, eu posso igualar essas duas expressões aqui, ó, e escrever da seguinte maneira, ó, a carga vezes a DDP entre os pontos A e B, que é o trabalho, também é igual a força vezes deslocamento, porém, a força elétrica, lá do comecinho, ó, é carga vezes o campo. Então, eu vou colocar aqui, ó, carga vezes o campo. Tá? Então, aqui eu tenho meu campo elétricozinho aqui, ó. Eu esqueci de colocar. Então, daqui eu posso, ó, carga vai embora com carga. E o trabalho é carga vezes o campo, quer dizer, isso aqui é a força vezes o deslocamento. Então, posso escrever que a DDP entre os pontos A e B também é igual ao campo elétrico da região vezes a distância entre os dois campos. Ó. É uma outra forma de eu encontrar a diferença de potencial. Agora, quando nós utilizamos isso aqui, o campo elétrico, nesse caso, né, é causado por duas placas paralelas. Isso aqui é um campo elétrico uniforme. Já viu isso quando nós estudamos lá campo elétrico. Então, é um campo elétrico uniforme. Tá? E nesse caso, nós costumamos medir o campo elétrico, tá, como sendo volt por metro. Ou simplesmente volts por metro. E isso aqui também está de acordo com o Sistema Internacional de Unidades. Tá? Então, nós podemos medir o campo elétrico como sendo Newton por Coulomb, né? Então, eu tenho aqui, ó, o campo elétrico. Pode ser medido como sendo Newton, que é a força, né? Newton por Coulomb. Que nós escrevemos N/C. Mas também pode ser medido como sendo volt por metro. Tá? Como sendo volt barra M. Tudo isso aqui está de acordo com o Sistema Internacional de Unidades. Tá? Então não está errado nisso não. Eu tenho uma carga pontiforme positiva e uma carga pontiforme negativa. E eu tenho aqui as linhas de campo. Né? Essas linhas que eu vou achurar aqui de amarelo. Essa linhazinha aqui, ó. Vou passar com um pouquinho torto aqui. Vamos ver se eu consigo colocar aqui de certinho. Essas linhas aqui, ó, representam as linhas de força ou as linhas de campo elétrico, tá? Que estão em torno da carga aqui. Nesse caso aqui, a carga ela é positiva.
já que as minhas linhas elas estão apontando para fora. Quando eu pego esses pontinhos aqui, ó, ponto A, ponto B, ponto C, ó, ponto A, ponto B, ponto C, no ponto A eu vou ter um potencial que eu vou chamar de VA. Tá? No ponto B eu vou ter um potencial elétrico chamado de VB. No ponto C eu vou ter um potencial VC. Bom, aqui no caso eu tenho uma carga pontiforme, então o campo elétrico ele é concêntrico aqui em volta da carga. As linhas de campo estão apontando para todas as direções. Só que essa linha que eu vou achurar aqui agora de azul, né, vou achurar mais externa aqui, porque senão vai ficar muito embolado lá no meio. Essa linha aqui, ó, que passa pelo ponto VC, tá, nós chamamos essa linha aqui, ó, de superfície equipotencial. Então nós temos uma aí no ponto VC, tá? Temos a outra passando aqui no ponto VB, ó. Aqui tem outra superfície equipotencial aqui. E tem uma terceira aqui, ó, onde passa o ponto VA, ó, onde passa o ponto A, tá? Essas linhas, né, que eu vou até colocar aqui na mesma cor, nós chamamos de superfícies equipotenciais. O que que vem a ser isso aí? Essas linhas, elas são sempre perpendiculares às linhas de campo elétrico, tá? Aqui, quando eu achurei, ficou apagado. Mas aqui, ó, é 90 graus, ó, 90 graus aqui também, ó, 90 graus, 90 graus. Significa que todos os pontos numa mesma linha estão sujeitos ao mesmo potencial elétrico, tá? Então, todos os pontos, a mesma linha superficial, estão sujeitos ao mesmo potencial elétrico. Então, ou seja, se eu pegar aqui agora, vamos supor, eu tenho aqui essa linha mais externa aqui, que eu vou colocar aqui de vermelho. Pegar esse ponto aqui, ó, que é o ponto C. Se eu pegar um outro ponto aqui, por exemplo, ó, ponto D, se você observar, ele está na mesma linha que o ponto C. Então, o potencial elétrico no ponto D é igual ao potencial elétrico no ponto C. Porque eles pertencem à mesma superfície equipotencial, ó. Superfície. Então, nós podemos dizer o seguinte, ó, lembrando que eu já tinha dito, né? Agora eu vou reforçar. Todos os pontos elétricos, aliás, todos os pontos dentro da mesma região de superfície equipotencial estão sujeitos ao mesmo potencial elétrico. Se nós tivéssemos aqui, ó, o campo elétrico gerado dessa forma aqui, tá? Bom, eu tenho as linhas de campo ou linhas de força, né, que estão atuando. Se as linhas estão saindo, ó, da minha esquerda para a minha direita, então alguma coisa desse lado aqui, ó, é positivo e alguma coisa desse outro lado aqui, ó, é negativo. Então, de tal maneira que meu campo elétrico está tendo essa direção e esse sentido aqui, ó. Opa. Então, nessa situação aqui, ó, que acontece? Essas linhas perpendiculares às linhas de campo são as superfícies equipotenciais. Todos esses pontos aqui, ó, que estão na mesma linha perpendicular à linha de campo, tá? Têm o mesmo potencial. Então, aqui eu tenho um potencial V1, aqui tem um potencial V2, potencial V3, V4 e assim sucessivamente. Claro que, como aqui é a carga positiva, à medida que eu vou me afastando, esses potenciais elétricos vão diminuindo. Bom, então isso aqui é interessante porque, veja bem, em uma das aulas lá atrás de eletrostática, eu disse para vocês o seguinte, vamos supor aqui que eu tenho uma região descampada, aberta, aí eu tenho aqui nuvens, né, muito pesadas, muito fortes, muito escuras, né, cheio de carga eletrostática aqui, essas nuvens aqui, ó. Tá? O que pode acontecer aqui? Pode haver uma descarga elétrica de um raio, né, que vai sair e chegar no solo aqui, ó. Quando esse raio atinge o solo, o que vai acontecer? Bom, ele vai gerar uma região de campo elétrico nesse ponto aqui, ó, em todas as direções, ó, tá? Mais ou menos como se fosse esse desenho. Então, o raio caiu nesse ponto aqui, né? A descarga elétrica. Então, você vai ter linhas de campo em todas as direções. Então, você vai ter, olhando do alto, um padrão parecido com esse daqui, ó, tá? Então, você vai observar no solo, o solo vai ficar energizado.
vai ter por um tempo muito pequeno, vai ter um campo elétrico muito intenso descarregado no solo. E eu vou ter aqui, ó, no solo, várias superfícies equipotenciais, ó. Tá? É isso que acontece, ó. Cada superfície dessa tem um potencial elétrico. Vou chamar aqui de V1, de V2, de V3. À medida que você vai se afastando das linhas da onde caiu o raio, né? Esses potenciais elétricos vão ficando cada vez menores. Então eu vou ter aqui, ó, potencial V1, ele é maior do que o potencial V2, que é maior do que o potencial V3, e assim sucessivamente. Então ele vai perdendo intensidade. Então todos esses pontos aqui, ó, na mesma linha, possuem o mesmo potencial elétrico que eu chamei de V1. Assim como todos esses pontos aqui, ó, na outra linha, tem o mesmo potencial elétrico que eu chamei de V2. E assim sucessivamente, ó. Então o que acontece aqui? Às vezes a descarga elétrica cai no solo e uma pessoa que está nessa região, ela é eletrocutada. Por quê? Ora, quando você está parado no chão, não está caminhando, você tem dois pontos de contato no solo, né? Você tem os dois pés lá. Então, se cai uma descarga elétrica no solo, há uma possibilidade de você estar com o pé em cima de uma linha e o pé em cima de outra linha. Tá? Então, eu vou ter aqui um potencial elétrico V1, suponhamos aqui o potencial elétrico V2. De tal maneira que entre esses dois potenciais elétricos, você vai ficar sujeito a uma DDP, uma diferença de potencial. Ó. Tá? Uma diferença de potencial, uma tensão. Então, o que acontece? Na física e na natureza, a tendência é quem tem mais energia é ceder para quem tem menos energia. Então, suponhamos que o potencial elétrico V1 é maior do que o potencial elétrico V2. Até porque essa linha que está mais próxima da onde caiu a descarga elétrica. Então, o que vai acontecer aqui? A energia elétrica nesse ponto, ela é maior do que a energia elétrica no outro ponto. Então, essa energia elétrica ela vai fluir do ponto de maior potencial para o ponto de menor potencial, a fim de atingir o equilíbrio. Só que quando essa energia elétrica flui dessa forma, tá, para um breve intervalo de tempo, acontece que surge uma corrente elétrica aqui, ó, uma corrente elétrica I, que ela vai fluir dessa forma, do potencial maior para o potencial menor. Tá? Então, ela vai fazer isso aqui. Ó. Então, essa corrente elétrica I, deixa eu colocar com verde mais escuro. Nós representamos ela pela letra I. Tá? Então, ela é a corrente elétrica. Essa corrente elétrica vai fluir através da pessoa. Dependendo da intensidade dessa corrente elétrica, ela vai causar efeitos nessa pessoa. Essa pessoa vai ser eletrocutada por conta da corrente elétrica que circula, independendo se o raio, a descarga elétrica caiu nela ou não. Tá? Um problema, por exemplo, nas nossas casas, nós temos a tomada lá, como já tinha dito antes, a tomada da rede elétrica. Tá? A tomada da rede elétrica ela tem dois buraquinhos lá principais, né? São esses dois buraquinhos aqui. O terceiro, como eu já havia adiantado, ele é o terra. Ele é ligado, deveria ser ligado no chão, no solo. Tá? Ele é a ligação de terra. Um desses buraquinhos aqui nós chamamos de fase. Tá? Exatamente porque nessa fase, no caso da rede elétrica, o potencial elétrico ele varia de mais ou menos, aqui em Brasília, 220 volts. O outro buraquinho, ele é um neutro, mas nem sempre ele é neutro, tá? Então ele deveria ter, entre aspas, um potencial de 0 volts, nem sempre. Então o que acontece? A diferença de potencial entre os dois buraquinhos me dá os 220 volts. Bom, mas o terra, o solo, é a nossa referência. Então eu também tenho uma diferença de potencial entre a fase e o chão. Então se você não estiver totalmente isolado da rede elétrica, aliás, a rede elétrica do solo, melhor dizendo, do solo, do chão, você tem aqui o chão, e aí você tem uma pessoa aqui e ela está calçada com um sapato, e esse sapato tá, dá um certo isolamento da rede elétrica. Se ela encostar na fase e ela tiver isolada aqui, ó, um bom isolamento elétrico aqui, ó, tá? Deixa eu chamar aqui de isolamento. Isolamento elétrico, quer dizer, o calçado dela é um bom calçado, isola ela do chão, não vai haver uma diferença de potencial entre o fase,
né? Deixa eu colocar esse fase aqui e escrever ele para não confundir com força. Entre o fase e o chão. Então essa pessoa não sofre nada. Por quê? Porque ela vai estar sujeita a um único potencial elétrico. Agora, se o calçado dela não proporcionar um bom isolamento elétrico do solo, aí vai surgir uma diferença de potencial entre o fase e o solo. E a pessoa vai sofrer porque ela é o elo de ligação, tá? Entre essas duas coisas. É o que acontece, por exemplo, quando você observa nas ruas os passarinhos pousados na rede elétrica, você observa que você tem o poste de energia, né? Aí ele tem uma trave aqui assim, tem um outro poste, né? E tem a trave, e aí você tem os cabos de energia aqui, ó, né? Os cabos de energia, e aí vai embora. E aí você tem um passarinho pousado em um único cabo aqui, ó, tá? E nada acontece com ele. Por quê? Porque ele vai estar sujeito a um único potencial elétrico, eu vou chamar de V. A distância entre esses fios aqui, ela é calculada de tal maneira que os pássaros que voam, né, nas cidades não encostem simultaneamente entre esses dois fios, para que eles não fiquem sujeitos a uma diferença de potencial, tá? E, claro, ocasione a sua morte, né? Vai ser eletrocutado. E isso pode causar problemas para a rede elétrica de distribuição de energia. Agora, esse terra aqui, para que serve esse terra? Bom, alguns equipamentos eletrônicos nas nossas casas, por exemplo, então vamos supor que o PC, tá, da sua casa lá, o PC de mesa. Tá aqui os botãozinhos, as luzinhas e tal. Então vou ter que colocar assim, ó, PC. O PC, ele tem uma fonte de energia, tá? Ele é ligado à rede, né, da sua casa, 220 volts. Bom, ele tem uma fonte aqui que transforma esses 220 em várias tensões que o PC precisa para funcionar. A caixa do PC, ela costuma ser de metal. Então ela é uma caixa metálica, tá? Então ela é uma caixa metálica. Pela natureza de construção, a fonte elétrica que existe dentro dele não proporciona um isolamento da rede elétrica. Então, parte da fase aqui, ó, parte da fase pode, tá? Pode, por uma razão de construção, na maioria das vezes isso acontece, ela vinha aqui, ó, para a carcaça do PC. Uma fração dessa fase, não é 100% não, uma fração dessa fase. Quando aquele terceiro pinozinho da tomada do PC, tá? Que muita gente negligencia, né? Corta aquele pinozinho. Você tem lá a tomadinha, né? Tem a tomadinha aqui. Espera aí, deixa eu engrossar aqui essa linha. Com a linha fina não dá. Então, quando você pega a tomadinha lá, o plug macho, né? Que é ligado na parede, tá? Ele vem aqui, aí tem o isolamento aqui, tem o cabo. E aqui ele tem, né? Tem um pino. Normalmente ele é assim, é um pino preto aqui, né? Um pino preto, aí tem outro pino preto no meio e um terceiro pino preto aqui, ó. A pontinha desses pinos aqui, ela costuma ser prateada. Então ela é prateadazinha aqui, ó. Tá? Esse pino central aqui é o nosso terra. Tá? Esse pino central, ele está ligado diretamente na carcaça do PC. Então, se um resquício de fase passar para a carcaça do PC, ele vai ser desviado para o terra, para o solo. Então, se você encostar a mão na caixa do PC, na parte metálica, você não vai sofrer nada, porque você vai estar o mesmo potencial elétrico que o chão. Acontece que muita gente rompe esse pino no meio aqui, corta ele com alicate, ou usa um adaptador, porque a tomada da sua casa só tem 2 buraquinhos e aqui são 3, né? De tal maneira que esse pino terra aqui não é utilizado. E aí o que acontece? Parte da fase dos 220 que vai para a carcaça do PC continua na carcaça do PC. E aí quando você encosta no PC e tem algum contato com o solo, entre o seu contato aqui no PC e o chão vai surgir uma diferença de potencial. E dependendo, né, do seu contato com o solo e de quanto dessa fase de 220 está indo para a carcaça do PC, você vai tomar um choque elétrico. Isso acontece com PC, isso acontece com notebook, quando ele está ligado ao carregador e você também negligencia esse pino central aqui, ó, que é o terra. Isso acontece com a máquina de lavar roupa, tá? Quase todos os aparelhos da nossa casa que tenham tomada com 3 pinos. O chuveiro elétrico também acontece isso. Só que o chuveiro elétrico é um pouquinho diferente. A questão do chuveiro
É porque a resistência elétrica que tem dentro do chuveiro, ela não tem nenhuma proteção, uma proteção lá, ela não é protegida, tá? Então ela está em contato direto com a água, e a água é uma excelente condutora de eletricidade. Então parte dos 220 desce junto com a água. Quando você observar o chuveiro elétrico da sua casa, né, você vai lá no banheiro lá, observa, você vai ver que é o seguinte, ó, ele costuma ter aqui um cano, né, que vai para a parede, e aí tem os dois fios, né, normalmente é fio branco, que vai lá também ligado nos 220, ó, que é os 220 volts. Porém, costuma ter um fiozinho verde aqui, ó, tá? Aqui ninguém dá bola para ele, tem um fiozinho verde. Esse fiozinho verde aqui é o terra do meu chuveiro, tá? Não mudou a caneta aqui. Então esse fiozinho verde aqui, ó, é o terra do chuveiro. Ele é uma proteção. Parte do 220 aqui, ó, vou colocar de laranja aqui. Parte da fase, melhor dizendo, né? Da fase dos 220 aqui, ó, ela passa pelo chuveiro e ela vai descer aqui junto com a água. Se esse fio terra não for utilizado, tá? E aí uma pessoa aqui embaixo tomando banho, ela vai entrar em contato com essa fase, essa parte da fase aqui, porque não é 220 no cru, é um pouco menos. E ela vai estar o quê? Com os pés no chão, né, em contato com o solo, tá? Então ela vai estar aqui embaixo, ó. Ela vai estar aqui embaixo, tomando seu banhozinho, de boa. Só que tem um detalhe, ela está com os pés no chão aqui, ó, no solo, no terra. Ainda que você coloque um tapetinho aqui de borracha, algo parecido, como vai ter água, vai estar tudo molhado aqui embaixo, ó, tudo molhado. E a água comum, ela conduz eletricidade. Então essa pessoa aqui, ó, vai tomar uma descarga elétrica aqui, ó, um choquezinho bobo. Principalmente quando ela pega no registro da água lá, que controla a água do chuveiro. Porque esse registro está em contato direto com o solo, melhor ainda. Então quando ela encosta aqui, surge uma diferença de potencial entre o corpo dela, que está recebendo uma parte da fase da rede através da água, e está em contato com o solo aqui através, de forma indireta, né, através do registro de água, tá? E aí essa pessoa acaba tomando uma descarga elétrica. Quando esse fio verde do chuveiro ele é usado corretamente, essa fase, ao invés de descer junto com a água, tá, ela não vai descer aqui, ó, ela vai procurar o menor caminho para descarregar. E o menor caminho nesse caso é exatamente o fio verde. Então o que acontece com ela? Ela vem aqui, ó, ela se desloca através do fio verde e vai para o terra, para o solo. Então a água aqui ela desce normalmente sem nenhuma componente de eletricidade, de fase. Então ela desce aqui, ó, de boa. E a pessoa toma banho, por mais que ela não tenha nenhum ferimentozinho na mão, que é a porta de entrada, né, para essa DDP, que é fraquinha, mas dá um susto na gente, ela fica isolada disso aqui. Mas isso acontece quando esse fio verde é convenientemente utilizado. Coisa que na maioria das residências não é. As pessoas simplesmente elas deixam isso para lá, tá? Então é isso que vai acontecer. Bom, então eu vou passar agora para vocês um experimentozinho e depois nós vamos passar uns exemplos, a resolução de alguns exemplos, ok? Temos a nossa região de campo elétrico. Temos as duas placas paralelas, de modo que essa placa está carregada positivamente, essa outra carregada negativamente. Então eu tenho um campo elétrico cujas linhas de campo saem da placa positiva e vão em direção à placa negativa. As minhas linhas em azul, elas representam algumas superfícies equipotenciais, embora entre a placa positiva e a negativa exista infinitas linhas, infinitas superfícies equipotenciais. Esse instrumento aqui nos permite detectar o potencial elétrico. Ora, aqui eu tenho um campo elétrico que é muito intenso nessa placa positiva e ele vai perdendo intensidade à medida que ele se afasta e vai se aproximando da placa negativa. O mesmo acontece com os potenciais elétricos. O potencial elétrico próximo da região de campo, de quem gera o campo, ele é muito alto. À medida que eu vou me afastando, o potencial elétrico vai perdendo intensidade. Vamos verificar isso. Vou colocar o meu sensor aqui dentro da minha região de campo elétrico. Observem que o meu instrumento marcou o potencial elétrico máximo. À medida que eu vou me afastando, o potencial elétrico vai diminuindo.
até que ele chega a zero, muito distante da minha placa positiva. No entanto, quando eu coloco o potencial elétrico sobre uma linha azul, ou melhor, uma superfície equipotencial, ele marca um certo potencial elétrico. Se eu coloco o meu sensor agora sobre outra linha, outra superfície equipotencial, ele vai marcar outro potencial elétrico. E assim sucessivamente. Nos mostrando que, à medida que eu me afasto do campo elétrico, as superfícies equipotenciais vão diminuindo. Se eu percorro uma mesma superfície equipotencial, todos os pontos dentro dela possuem o mesmo potencial elétrico. Ou seja, todos os pontos dentro de uma mesma superfície equipotencial estão sujeitos ao mesmo potencial elétrico. Logo, se ao invés de uma placa positiva eu tenho uma região onde caiu uma descarga elétrica, em toda a região eu tenho potenciais elétricos. Só que à medida que eu me afasto da onde o potencial elétrico, da onde a descarga aconteceu, esses potenciais vão diminuindo. Entre essas duas superfícies equipotenciais tem o que nós chamamos de diferença de potencial. Então observem bem, o potencial elétrico nessa linha aqui tem um certo valor e nessa outra tem outro valor, de modo que entre eles eu tenho uma diferença de potencial. No nosso caso, próximo de 2 volts. Se eu pegar outro par de linhas, eu tenho outra diferença de potencial. A diferença dentro da mesma região de campo é sempre constante, desde que as distâncias entre as superfícies equipotenciais sejam as mesmas. Então essa distância aqui é a mesma daqui. Então a diferença de potencial é sempre a mesma. Agora, se eu mudar as distâncias, aí eu mudo a diferença de potencial entre elas. Então, por exemplo, se eu pegar agora essa distância maior aqui, a diferença de potencial entre essas duas linhas é mais ou menos quase 3 volts, que é diferente dessas outras duas aqui. Mas é igual se eu pegar essas outras duas com a mesma distância. Se eu mudar a distância, eu mudo a diferença de potencial entre as superfícies.